Já pensou em como seria finalmente dar adeus às preocupações financeiras? Você trabalha duro, se esforça, mas parece que o dinheiro nunca é suficiente. A frustração de ver seus sonhos adiados, de não conseguir oferecer o melhor para sua família, é algo que conhecemos bem. Mas e se eu te disser que existe uma fórmula comprovada por ninguém menos que Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, para mudar essa realidade? Em apenas 3 passos simples, você pode começar a construir sua riqueza de forma consistente e segura. Chegou a hora de virar o jogo e conquistar a liberdade financeira que você sempre sonhou. Então, se você está pronto para mudar sua vida e alcançar a liberdade financeira, preste bem a atenção nas palavras de Warren Buffett. Eu comecei a investir quando tinha 11 anos. Fiquei enrolando até uns 7 ou 8 anos, mas infelizmente não comecei antes. Comprei minha primeira ação com 11 anos e comecei a experimentar várias coisas, como o timing das ações, gráficos e fazendo muitas tentativas. Foi muito divertido, mesmo que não tenha dado lucro, mas foi legal. Continuei fazendo isso até os 19 anos. Eu li todos os livros sobre investimentos na biblioteca pública e devorei tudo. Era muito interessante para mim, mas eu não tinha uma base sólida. Eu só estava buscando algo, esperando que alguns detalhes no gráfico me dissessem o que uma ação iria fazer. Era meio maluco, mas todo mundo estava fazendo isso, então pensei, por que não? Às vezes, eu virava o gráfico de cabeça para baixo, sabe? E mesmo assim, não ajudava. Em 1949, li O Investidor Inteligente, de Ben Graham. Nunca tinha ouvido falar dele até então. Na verdade, só há 2 capítulos naquele livro que são a chave para tudo, mas eles definem minha maneira de pensar sobre investimentos de 3 formas. É tão básico e simples que é difícil entender como isso pode ser tão importante. Mas, assim como os 10 mandamentos, são simples. A primeira coisa é que uma ação é parte de um negócio. Isso significa que você não pode ver uma ação como algo separado. Você avalia um negócio e depois divide pelo número de ações que estão no mercado. Mas o que você realmente precisa pensar é que tipo de negócio é esse. Você está entendendo quais são as características econômicas dos concorrentes, como é a gestão da empresa, tudo isso que tem a ver com um negócio, em vez de ficar só pensando naquele símbolo de ações que eu conhecia quando tinha uns 11 ou 12 anos. Eu sabia os códigos de praticamente todas as empresas da Bolsa de Nova York, conseguia até memorizar os painéis da Harris, sabe? Mas não sabia nada, tipo, eu sabia que X e era Y. Era tudo sobre aço e tal, mas eu não sabia nada, não fazia ideia do que estava por trás disso. Então eu tive que começar a ver aqueles símbolos e nomes pequenos no papel como se fossem empresas e pensar em como avaliar um negócio, o que realmente importa. A segunda coisa no livro é que o Graham apresenta um ponto importante sobre como o investidor deve reagir às mudanças do mercado de ações. Ele fala do seu mítico Senhor Mercado no capítulo 8. Não existe nada melhor escrito sobre a atitude do investidor. Em relação aos preços das ações, a maioria das pessoas reage da forma errada. Quer dizer, elas se sentem bem quando suas ações sobem e se sentem mal quando elas caem. Elas acham que o mercado de ações está ali para guiá-las, como se o Senhor Mercado fosse um parceiro que você tem nos investimentos. E olha, ele é um parceiro bem prestativo. Esse cara aparece todo dia e te diz quanto ele vai pagar pelo seu interesse no negócio ou quanto ele te vende mais pelo mesmo preço. Ninguém faz isso no mercado privado. Eu tinha um posto de gasolina junto com alguém e eu dizia todo dia que queria que ele entrasse e me oferecesse a metade dele do posto. Aí eu podia ou comprar a parte dele ou vender a minha parte pelo mesmo preço. Ele tinha que fazer isso todo dia e ia estar em uma desvantagem enorme, especialmente se ele fosse o senhor mercado, porque o senhor mercado
ou um amigo dele sempre te dava aqueles números diferentes todo dia, tanto no começo quanto no final do dia. Um preço que você vai comprar. O interessante dele é que esse cara é um alcoólatra maníaco depressivo. Quer dizer, ele é tão maluco quanto eles vêm. Ele fica vagando o dia todo, sabe? Observando coisas malucas, e ele vai falar um monte de preços estranhos, mas você não precisa prestar atenção neles, a não ser quando isso for vantajoso para você. Se for uma vez por ano ou uma vez a cada 5 anos, é uma ação de 3.000. Tudo o que você precisa fazer é sentar e esperar. Você não tem nenhuma responsabilidade moral com esse cara, sabe? Ele está falando esses números que você nem pediu para ele, mas ele está fazendo isso. E tudo o que você precisa fazer é escolher aquele momento em que ele está especialmente deprimido, ou muito animado, ou bêbado, sei lá, e o mercado vai estar tudo isso ao mesmo tempo. E você tira proveito disso. Isso é o que é incrível sobre as ações, se você parar para pensar. Se você observar as altas e baixas de todas essas empresas americanas no último ano, você vai ver vários casos. Depois de um caso onde o preço está 2 vezes mais baixo, e isso é para negócios americanos que estão funcionando, pagando pessoas, vendendo produtos e tal. Se você sair e observar as terras agrícolas a 10 milhas daqui, não tem como o valor das terras variar de X para 2X. Pode até ir de X para 1,10X ou vice-versa. Se você observar um prédio de apartamentos aqui perto e os números sobre esses prédios ao longo de um ano, não vai mudar 10% em um ano específico, mas aqui estão os melhores. Das empresas e das pessoas americanas, é só soltar esses números por aí e você não precisa participar, a não ser quando você quer. Isso que é importante. E é isso que o Graham te ensina. O mercado não está aí para te ensinar nada. O mercado está basicamente aí para te servir quando você quiser que ele te sirva. Sabe, uma das coisas mais importantes para lembrar sobre ações é difícil, mas as pessoas têm todos esses sentimentos a respeito. É que a ação não sabe que você é o proprietário dela. Olha, você está sentado aí com esses certificados da Berkshire e a empresa nem sabe que você é dono, né? E as ações estão sendo negociadas agora e eles nem sabem que você possui, então não tem nenhum sentimento por você. Quer dizer, você pode ter 1000 sentimentos sobre isso, mas é só parte de um negócio. Se a Berkshire vale 75.000 vezes 1,5 milhão de ações, sei lá, mais ou menos 110 bilhões ou algo assim, é um bom investimento. Se não, é um péssimo investimento. Valorize o negócio e, Graham, você sabe que é incrível, mas as pessoas não fazem isso em Wall Street. Você pode ouvir sobre metas de preço e esse tipo de coisa, mas não vê ninguém escreve um artigo dizendo qual é a essência desse negócio nos próximos 20 anos. Sabe quanto esse negócio deveria valer? Esqueça o que ele está valendo agora. Na verdade, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer quando estou analisando investimentos é observar sem saber o preço, porque se você vê o preço, automaticamente isso tem alguma influência em você se você simplesmente se sentar com os relatórios. Se eu tiver uma ideia de pesquisar uma empresa e pegar esses 10Ks e tudo mais, eu preferiria não saber o preço, porque eu gostaria de avaliar sem essa informação. Quando eu costumava apostar em cavalos quando era criança, uma das coisas que eu fazia era pegar a ficha das corridas com antecedência. E se tivesse 9 cavalos em uma corrida, as probabilidades de cada um ganhar tinha que somar 100%. Tipo, um cavalo ia ganhar. Corrida sem empate ou todos caindo mortos na reta final. Então, se eu olhasse a ficha das corridas, ia dar uma olhada na terceira corrida em Hialeah e tentaria calcular a porcentagem de chance de cada cavalo vencer a corrida, e isso tinha que somar 100.
Depois, eu compararia essas porcentagens com as odds. Mas, primeiramente, eu não olharia as odds. Eu observava o desempenho passado e toda essa coisa primeiro. O mercado de ações é a mesma coisa. A terceira coisa no livro do Graham é a margem de segurança. Tem uma ponte que diz que a capacidade é de 10.000 libras e você está dirigindo um caminhão de 9.800 libras. Aí você segue em frente e encontra outra ponte. Ninguém sabe exatamente qual é essa capacidade e a placa pode ter sido colocada há 3 anos. Por isso, sempre é bom deixar uma margem de segurança. Você não deve tentar arriscar tanto assim. Você espera até que algo realmente chame sua atenção no mercado de ações. Com esses 3 princípios, dá para construir todo tipo de estrutura, mas é isso. Se você tem isso em mente, que é o que está no Investidor Inteligente, eu nunca encontrei nada que se compare remotamente com os 3 que eu acabei de mencionar. Não dá para tirar uma das pernas de um banco de 3 pernas e ainda ter uma boa filosofia de investimento. Mas eu diria que a coisa mais importante, ao longo do tempo e trabalhando com grandes quantias, é entender o negócio. Vamos supor que você recebeu $1 milhão ou algo que seja necessário e você pode olhar em Knoxville ou dar uma volta por todo o Tennessee, se quiser, e investir em 3 negócios que você conhece, entre agora e uma semana. Negócios privados, nada de ações ou coisas do tipo. Você tem uma semana para fazer isso, senão vai ter que devolver o dinheiro. O que você vai fazer na próxima semana? Quero dizer, você pode dar uma olhada em todas essas empresas. Algumas você conhece bem, outras menos. Algumas você conhece pela fama, outras você conhece a gestão. E algumas você sabe a respeito. Saiba como está a situação competitiva deles. O que você vai estar pensando durante esses 7 dias? Como você vai selecionar essas empresas? Eu acho que você deve procurar por 3 negócios e não pode negociar eles depois de comprar. Você só vai ter que ficar com eles pelo resto da sua vida. Você precisa buscar empresas que tenham uma vantagem competitiva duradoura. Não faça a besteira de comprar uma franquia do Burger King só porque não tem ninguém a 10 milhas de distância, porque você sabe que a Wendy's e o McDonald's estão por aí. Em breve, todo mundo vai estar lá. Não é apenas sobre quem está ganhando mais dinheiro agora. Você tem que buscar algo que tenha uma vantagem competitiva duradoura. Isso precisa de um negócio que tenha alguma proteção ao redor, porque o capitalismo, por definição, é um sistema onde toda vez que alguém constrói um castelo econômico, outra pessoa vai tentar pegar. É da natureza das coisas. Se você abrir um restaurante que faz sucesso aqui na cidade, pode ter certeza que alguém vai copiar seu cardápio e provavelmente até levar seu chefe. Talvez você deva reduzir o preço, talvez oferecer um pouco mais de estacionamento, talvez melhorar um pouco, sei lá. Enfim, o capitalismo é isso, né? É correr atrás do castelo do outro. Se é assim, você quer um castelo com um grande fosso em volta. Tem várias maneiras de ter uma vantagem em algo. Você pode conseguir isso com proteção de patente ou pela localização em certas áreas. Quero dizer, se você tem algo na mente das pessoas, tipo a Coca-Cola, 6 bilhões de pessoas no mundo, praticamente todas elas têm alguma coisa na mente sobre a Coca-Cola. De modo geral, eles não têm nada na mente sobre a RC Cola. Mesmo se a RC Cola gastar $1 bilhão em publicidade, não vai mudar isso. Mas eles têm algo na mente sobre a Coca-Cola, e geralmente é algo positivo. É por isso que a Coca-Cola quer estar onde as pessoas estão felizes. No cinema, na Disney, na final do campeonato. Eles querem que você esteja sempre tomando Coca-Cola nesses momentos, vivendo momentos de felicidade, e se eles conseguirem isso, vão vender um monte de Coca-Cola. E não vai fazer diferença se alguém cobrar meio centavo a menos por algum produto do que a Coca-Cola. Então, isso é uma vantagem competitiva que dura.
E você quer que a empresa seja administrada por pessoas honestas e competentes, não quer entrar com um picareta nem com um idiota. As melhores empresas para se comprar são aquelas onde até um idiota conseguiria tocar o barco. Quer dizer, o Peter Lynch sempre fala para comprar um negócio que seja tão bom. Um idiota pode tocar o barco porque mais cedo ou mais tarde você vai saber. E até tem um fundo de verdade nisso. Na verdade, outro dia, um grupo de estudantes me perguntou o que ia acontecer com a Berkshire quando eu pirar. Eu disse que a Berkshire é tão boa que eu posso pirar à vontade. Na verdade, eu até posso ficar meio doido. Esses são os tipos de negócios que você quer ter, mas é importante que a gestão seja competente e honesta, e que o preço seja razoável. E é isso que você deve procurar. Em volta do Tennessee, você tem uma semana para fazer isso e logo você descartaria um monte de coisas. Porque já dá para ver que não é uma área fértil, sabe? Isso é uma coisa importante de se saber para conseguir eliminar várias opções. Teve uma matéria muito boa na New Yorker faz uns 30 anos, quando o Bobby Fischer estava jogando contra o Spassky naquela famosa partida de xadrez que chamou a atenção do mundo todo. Eles analisaram como a mente consegue, com bilhões e bilhões de possibilidades, agrupar as coisas. Então, isso imediatamente te coloca diante de 4 opções. E claro, quando os humanos jogam algo como o Deep Thought, ou qualquer que seja a versão mais recente do computador, esse computador faz talvez 700 mil ou até 1 milhão de cálculos por segundo. E a mente humana está competindo com isso. Mas o computador está checando todas as possibilidades, enquanto a mente humana, de algum jeito, consegue descartar 99% das coisas que o computador tem que analisar para focar nas 3 ou 4 opções que realmente fazem sentido, e investir nelas não é tão difícil, porque não tem tantas empresas assim. Mas você quer descartar todo tipo de coisa. Se alguém me dissesse que minha vida dependia de escolher entre as ações do Dow Jones, um grupo de 10 que seriam os melhores ou que superariam o índice como um todo, eu passaria meu tempo pensando nas piores empresas que estão lá. Eu descartaria várias opções e depois ficaria tranquilo, sabendo que deixei aquelas para trás. Na verdade, é uma maneira mais fácil de encarar o problema do que tentar escolher os 10 melhores. Se você estivesse pensando sobre o estado do Tennessee, sabe, tem um monte de coisas que você nem ia considerar, porque acha que são muito complicadas. Você pode acabar achando que concessionárias de carros são muito difíceis, sempre vai ser competitivo. Quem sabe se a Ford ou a General Motors vão vender mais carros daqui a 5 anos, ou se vai ter terrorismo vindo de fora, né? Então, você simplesmente diz: eu vou parar de me preocupar com concessionárias de carros, eu vou analisar seu orçamento e pensar em outra coisa. E aquela abordagem que você usa é a mesma que você realmente quer trazer para o mercado de ações. Hoje à noite, você pode olhar para 3.000 empresas na Bolsa de Nova York. Tem uma avaliação para cada uma delas, e isso muda todo dia. Você não precisa investir uma vez por ano. Se você tiver 20 boas ideias, ou até mesmo 5 boas ideias ao longo da sua vida, você pode ficar muito rico. Às vezes, eu digo para os alunos que seria melhor se eles tivessem um cartão com 20 carimbos, em vez de ficarem ouvindo alguém em uma festa, e no dia seguinte já saírem comprando umas ações. Eles realmente pensariam em cada carimbo. São só 20 carimbos, é bastante, mas você tem que ter certeza de que não vai usar nenhum deles por motivos bobos. A gente nunca quer comprar nada pequeno na Berkshire, isso não faz diferença. Sabe, a gente quer pensar em coisas que realmente podem mudar as coisas. E isso fica mais difícil à medida que o capital aumenta. Cresce mais. Mas é assim que a gente foca nos investimentos. No entanto, é importante também considerar que, além dos investimentos financeiros, há outro tipo de capital que devemos valorizar: o capital intelectual e social.
Investir em conhecimento e nas relações que construímos ao longo da vida pode ser tão ou até mais valioso do que investir em ações. Por exemplo, a rede de contatos que você constrói, as lições que aprende ao longo de sua carreira e o conhecimento adquirido com experiências passadas são recursos que podem ser aproveitados em momentos de crise ou de incerteza no mercado. Além disso, é crucial não subestimar o impacto que os avanços tecnológicos e as mudanças sociais podem ter sobre as empresas e setores nos quais você investe. Estamos vivendo em uma era onde a inovação está remodelando indústrias inteiras. Empresas que hoje parecem indestrutíveis podem ser desafiadas por startups ágeis que aproveitam novas tecnologias para oferecer soluções mais eficientes e acessíveis. Por isso, ao mesmo tempo em que você avalia a durabilidade da vantagem competitiva de uma empresa, também deve estar atento a como a empresa está se preparando para o futuro. Por fim, sempre mantenha uma perspectiva de longo prazo. No mundo dos investimentos, paciência é uma virtude. O mercado pode ser volátil no curto prazo, mas os investidores que mantêm a calma e se mantêm firmes em suas convicções tendem a colher os frutos no longo prazo. Portanto, continue estudando, buscando conhecimento e se rodeando de pessoas que compartilham da sua paixão por aprender e crescer. Esse é o verdadeiro segredo para o sucesso nos investimentos e na vida. Lembre-se de que, embora o mercado de ações ofereça grandes oportunidades, o sucesso depende de sua capacidade de tomar decisões bem informadas, manter a disciplina e, acima de tudo, agir com paciência e visão de futuro. Essas são as qualidades que transformarão boas ideias em grandes realizações ao longo do tempo. Agora, para eu saber que você é uma pessoa de sucessol, comenta aí: eu vou ser rico e próspero. Quando eu ver esse comentário, vou ter o prazer em responder, porque vou saber que você está no caminho certo e que ficou comigo até o aqui. E agora, na sua tela, está aparecendo 2 vídeos incríveis que preparei especialmente para você. Tenho certeza de que vai agregar muito valor para a sua vida. Então, clique nele e vá assisti-lo agora mesmo. Até breve.